O Night of Champions é o próximo pay-per-view do calendário da WWE, marcando a 13ª edição do evento, incluindo a primeira edição realizada em 2007. E para entrar no clima do show, que se tornou uma parada fixa da WWE atualmente na Arábia Saudita, reunimos aqui uma lista definitiva de lutas que apresentam perfeitamente a essência do Night of Champions ao longo dos anos. Esses combates não são necessariamente as melhores lutas da história do evento, mas oferecem uma ótima variedade de grandes estrelas da WWE, diferentes divisões, disputas importantes por títulos e alguns dos momentos mais marcantes que ajudaram a definir o legado do Night of Champions. Então fica com a gente porque já já a gente fala mais sobre isso. Sheamus contra Cesaro, no Night of Champions de 2014. Sempre que Sheamus e Cesaro entram no ringue, seja como adversários ou parceiros, os fãs sabem que podem esperar uma luta física extremamente divertida. Para começar essa maratona do Night of Champions, poucos combates são melhores do que o confronto entre os dois pelo título dos Estados Unidos. A luta ajudou a definir o tom do evento, entregando muita intensidade e ação do início ao fim. E o duelo aconteceu anos antes, na famosa série Melhor de 7 e da posterior parceria entre ambos. Mas a química já era evidente em 2014. Foi o tipo de combate que valorizou o cinturão e fez o cinturão dos Estados Unidos parecer um prêmio realmente importante e desejado naquele momento. Chris Jericho contra Kofi Kingston, no Night of Champions de 2008. Em 2008, Kofi Kingston ainda estava no início da sua trajetória na WWE, mas já começava a conquistar o apoio dos fãs ao ganhar destaque na divisão intermediária do card. No Night of Champions daquele ano, ele enfrentou o maior desafio da sua carreira até então, uma luta contra nada mais nada menos que Chris Jericho, que chegava ao evento como campeão intercontinental e já era um dos nomes mais consagrados da história da empresa. Para os fãs de Kofi Kingston, esse combate é uma parada obrigatória. Foi aqui que ele começou a ascensão rumo ao estrelato, conquistando seu primeiro título da WWE em um momento memorável, que mostrou ao mundo o potencial que ele tinha para se tornar uma das grandes estrelas da companhia. Rhea Ripley contra Raquel Rodriguez, no Night of Champions de 2025. Uma das melhores lutas sem título da história do Night of Champions aconteceu em 2025, quando Rhea Ripley e Raquel Rodriguez renovaram sua rivalidade em uma intensa Street Fight. Assim como nos confrontos que tiveram no NXT, a luta foi extremamente física, agressiva e manteve o público envolvido do início ao fim. As duas mostraram toda a sua força em um combate que destacou o estilo dominante que as tornou algumas das maiores potências da divisão feminina da WWE. E para trazer um pouco de variedade nessa maratona do Night of Champions, essa Street Fight é uma excelente escolha para você poder assistir. É uma luta divertida e caótica, colocando frente a frente duas das mulheres mais fortes da WWE e uma verdadeira guerra dentro da arena. The Miz contra Daniel Bryan, no Night of Champions de 2010. Daniel Bryan é lembrado como um dos maiores azarões da história da WWE, e sua jornada rumo ao topo começou de verdade no Night of Champions de 2010, em uma rivalidade com The Miz que viria a desempenhar um papel importante em sua trajetória na empresa. Bryan disputou o cinturão dos Estados Unidos e conquistou o cinturão em uma atuação impressionante. A reação do público foi ensurdecedora, mostrando desde cedo o enorme potencial de Daniel Bryan como babyface. Os fãs estavam completamente investidos em sua história, algo que se tornaria uma das marcas registradas da sua carreira. Para qualquer maratona de Night of Champions, essa luta é indispensável. Muitos consideram essa conquista de Daniel Bryan como a maior mudança de título da história do evento, além de representar o primeiro grande passo de uma das carreiras mais inspiradoras da WWE. Bianca Belair contra Asuka, no Night of Champions de 2023. Quando entrou no Night of Champions de 2023, Bianca Belair era campeã feminina do Raw e tinha um reinado histórico de 419 dias. Sua desafiante era Asuka, que havia retornado recentemente de lesão e imediatamente
finalmente colocou os olhos no cinturão. As duas protagonizaram uma luta muito boa, mas o momento mais marcante aconteceu nos instantes finais. Em uma conclusão extremamente inteligente, Asuka utilizou sua tradicional névoa venenosa para obter vantagem e encerrar o histórico reinado de Bianca Belair. O final surpreendeu o público e tornou a vitória ainda mais memorável. Quando o assunto é mudança de título da divisão feminina, esse combate está facilmente entre os momentos mais marcantes da história do Night of Champions, sendo uma excelente adição para qualquer lista de lutas essenciais do evento. Randy Orton contra Mark Henry no Night of Champions de 2011. Quando o assunto é uma das melhores mudanças de título da história do Night of Champions, o confronto entre Randy Orton e Mark Henry é obrigatório. Após 15 anos de trabalho duro, frustrações e oportunidades perdidas, Mark Henry finalmente alcançou o maior objetivo da sua carreira ao derrotar Randy Orton e conquistar o título mundial dos pesos pesados. A luta foi muito divertida e serviu como a consagração perfeita do dominante personagem Hall of Pain, que havia transformado Mark Henry em uma das forças mais destrutivas da WWE naquele período. Mais do que apenas uma disputa por cinturão, o combate representou a recompensa de uma longa jornada. A vitória de Mark Henry foi um dos momentos mais emocionantes e memoráveis daquela noite, tornando essa luta uma escolha indispensável para qualquer maratona do Night of Champions. CM Punk contra John Cena no Night of Champions de 2012. Quando o assunto é qualidade dentro do ringue, poucas lutas da história do Night of Champions conseguem se comparar ao clássico entre CM Punk e John Cena de 2012. Os dois protagonizaram mais um espetáculo técnico, em uma luta fluida, intensa e executada em altíssimo nível diante de um público completamente envolvido do início ao fim. Embora o desfecho tenha sido controverso, terminando em um empate por dupla contagem, tudo o que aconteceu antes disso foi excelente. A química entre CM Punk e John Cena ficou novamente evidente, resultando em um combate que manteve o mesmo padrão de qualidade da lendária luta entre eles no Money in the Bank de 2011. Mesmo com o final polêmico, essa luta continua sendo uma das melhores lutas já realizadas no Night of Champions e uma parada obrigatória para um fã de luta livre. Sami Zayn e Kevin Owens contra Roman Reigns e Solo Sikoa no Night of Champions de 2023. Para encerrar a sua maratona aí do Night of Champions da melhor forma possível, o Main Event de 2023 é uma escolha perfeita para você. Em meio ao auge da saga da The Bloodline, Sami Zayn e Kevin Owens colocaram os títulos de duplas em jogo contra Roman Reigns e Solo Sikoa. A luta teve uma atmosfera de grande combate do início ao fim, impulsionada por um público extremamente apaixonado que apoiava Sami Zayn e Kevin Owens a cada momento. A emoção dentro da arena transformou o confronto em um dos capítulos mais importantes da história recente da WWE. Além da excelente ação no ringue, o combate teve enorme relevância para a narrativa da The Bloodline. Foi a noite em que os Usos finalmente se libertaram da influência de Roman Reigns e também o momento em que Sami Zayn conquistou a sua tão aguardada vitória sobre o Tribal Chief. Por sua importância histórica, emoção e qualidade, esse é um dos melhores main events da história do Night of Champions e um encerramento ideal para qualquer lista de lutas essenciais do evento. Mas então, galera, agora nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!